Senhoras e senhores, muito boa noite. Iniciamos agora mais uma edição do nosso Brasil em Transformação, em sua 7ª edição, agora no ano de 2024, para que juntos possamos entender um pouco sobre o cenário econômico que está se desenhando e o que a gente pode projetar para 2025. E hoje a gente vai contar com presenças super ilustres, como todos já podem ver, Marcos Atchabayan, nosso presidente da CEL, participando do painel, Fernando Honorato, nosso economista-chefe do Bradesco, que sempre nos dá a honra da sua presença. E hoje o nosso convidado especial é Manuel Correia, CEO da Telha Norte. Manuel, muito obrigado por estar com a gente. E para a abertura oficial desta cerimônia, eu queria convidar o nosso presidente da CEL, Marcos Gabriel Atchabayan. Boa noite a todos. Em nome da Associação Comercial, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer que para nós aqui é uma honra e um privilégio tê-los aqui no nosso auditório. O Brasil em Transformação é um evento que tem uma marca e uma característica. É ajudar os empreendedores a poder programar o seu ano, o ano de 25, entender um pouco o que está acontecendo no ano de 24 e, através dos conhecimentos do Fernando, do Manuel, toda a experiência, toda a bagagem que eles têm, além de eles se servirem de inúmeras consultorias, então é um privilégio poder compartilhar os conhecimentos e as informações que eles vão aqui colocar para que a gente possa pensar, refletir e imaginar como é que vai ser o ano de 25 e planejar a nossa vida e a vida das nossas empresas. Isso é muito importante. Eu reforço aqui o agradecimento ao Fernando, que já pelo 7º ano consecutivo dispõe do tempo dele, que é um tempo precioso, para vir aqui compartilhar as informações que ele tem. Podemos dizer até que ele é membro honorário aqui da Associação Comercial. Agradecer ao Manuel, que é um alto executivo, ele pertence a um grupo que é um dos maiores do mundo, chama Grupo Saint-Gobain, tem mais de 500 empresas no mundo, a Telha Norte é uma delas. E o Manuel tem uma experiência gigantesca em vários segmentos da Saint-Gobain. E, reforçando, muito obrigado pela tua presença. E esse aqui é o nosso último evento do ano de 24, que foi um ano muito proveitoso, muito produtivo, muito exitoso. Nós tínhamos o compromisso de capacitar, qualificar e melhorar a vida dos empreendedores através do conhecimento. E nós procuramos fazer isso ao longo do ano. E vamos fechar o ano com esse evento, Brasil em Transformação, que é um evento que eu já falei as características dele, né? Então, tenho certeza que vai ser muito, muito produtivo para todos nós. Um detalhe que eu queria também deixar aqui registrado foi o papel da Associação Comercial nesse ano. Foi um ano eleitoral. Nós abrimos aqui a nossa casa, as nossas portas, para que a gente pudesse receber os candidatos a prefeito de Osasco. Estiveram aqui todos eles, puderam colocar seus projetos, seus planos para o município de Osasco. E todos que vieram aqui assumiram o compromisso de que, caso fossem eleitos, o primeiro evento público, como prefeito eleito, seria estar aqui na Associação Comercial. Portanto, o prefeito eleito pela população de Osasco, com 75% dos votos válidos, foi Gerson Pessoa. E ele cumpriu a palavra, esteve aqui e nos deu a honra e o privilégio de ser a primeira aparição dele como prefeito eleito. Então, foi um momento muito importante e achei até um momento histórico. E tentamos, através de todas as formas possíveis, através dessa relação com a prefeitura, com o poder público e também através dos executivos que vêm aqui, criar um ambiente de negócios favorável para que o empreendedor possa desenvolver o seu trabalho e ter chance cada vez maior de ter êxito nos seus negócios. Muito obrigado pela presença de todos e vamos seguir em frente. Denis, por favor. Muito obrigado, Marcos. E como o presidente determinou, vamos direto ao assunto. Vamos para a composição do nosso painel com os seus participantes. Vamos fazer uma rápida apresentação da mini-biografia de cada um deles, começando por ele, que é formado em Direito, é sócio da Village Materiais de Acabamento, empresa do varejo de materiais de construção, com sede em Osasco e lojas na Grande São Paulo. São 19 lojas no total. Atualmente reconhecida e premiada como a 12ª maior do Brasil e 6ª do estado de São Paulo do segmento de varejo de material de construção. É diretor do Sincomaco, o Sindicato das Empresas do Comércio de Material de Construção, membro da FEComércio, membro do Conselho de Varejo da Associação Comercial de São Paulo, ex-presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção de 15 a 19, a ANAMACO, membro da Confederação Nacional do Comércio de 15 a 19,
presidente de honra da Acomac Oeste Grande São Paulo, que é a Associação dos Comerciantes de Material de Construção, e nosso presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco, Marcos Gabriel Achabayan. Queremos convidar agora para que também venha ao palco Fernando Honorato Barbosa, que é atualmente economista-chefe e diretor do Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos do Bradesco. É também coordenador do Grupo Consultivo Macroeconômico da Ambima, membro convidado do G100 e da Comunidade de Economistas-Chefes Globais do Fórum Econômico Mundial. Durante seus mais de 20 anos na organização Bradesco, já ocupou diversas posições. Foi superintendente executivo e economista-chefe, além de responsável pelas áreas de pesquisa de crédito e ações da Bradesco Asset Management, de 11 a 16. Economista-chefe adjunto do Departamento de Economia do Banco, de 2008 a 2011, economista-chefe do Bradesco BBI, de 2007 a 2008, e economista sênior do Bradesco, de 2003 a 2007. Ele tem experiência de mais de 25 anos em análises econômicas e tem artigos publicados em revistas, jornais e livros no Brasil e também no exterior. Bem como a sua experiência com o Bradesco, ele também trabalhou para o BBVA, Bank Boston e Rosenberg Associados. Fernando Honorato Barbosa tem mestrado e graduação em Economia pela Universidade de São Paulo, a USP, PMD em Gestão pelo IESE e AMP pelo MIT. Seu trabalho acadêmico concentra-se no setor externo brasileiro e políticas macroeconômicas, desde o Plano Real. Ele é um participante regular em eventos organizados pelo Banco Central do Brasil, Ministério da Fazenda, Tesouro Nacional, FMI, Fórum Econômico Mundial e, como o Marcos bem disse, membro honorário do nosso Brasil em Transformação. Senhoras e senhores, Fernando Honorato. Temos o prazer de receber também para esse painel Manuel Correia. Ele é engenheiro pela Unesp, com mestrado em engenharia pela USP e diversos cursos de pós-graduação na FEA USP, MIT, Harvard University, Boston College, entre outros. Com vasta experiência em negócios diversificados e vivência internacional, o executivo tem 40 anos de trajetória profissional, dos quais mais de 25 anos dedicados a empresas do grupo Saint-Gobain, em posições de alta liderança na América do Sul, Ásia e América do Norte, como cerâmicas, abrasivos, security, vidro plano e na distribuição entre os anos de 2010 e 2017. Até o fim de julho, ocupava a posição de diretor-geral da Saint-Gobain Vidros na América do Sul e hoje ocupa novamente o cargo de diretor-geral da Telha Norte Tumeleiro. Senhoras e senhores, recebamos com aplausos também Manuel Correia. E agora, Marcos, para começar efetivamente nosso painel, a palavra é sua. Bom, boa noite. Prazer tê-los aqui conosco. Manuel, por favor, fala um pouquinho da sua carreira, da Telha Norte. Telha Norte é a segunda maior empresa do varejo de material de construção do Brasil. Manuel é o responsável pela condução de um grande número de lojas, próximo de 70 lojas, né? Então, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Muito obrigado, Marcos, pelo convite, né? Prazer estar aqui com você e com o Fernando, né? Esperamos que o nosso bate-papo aqui seja útil para essa audiência, né? Eu tenho uma longa carreira na empresa, 40 anos praticamente dedicados ao Grupo Saint-Gobain e as suas subsidiárias, né? Comecei minha carreira na divisão de cerâmicas, onde atuava nos setores de siderurgia, fundição, indústria cerâmica também. Então, conheci bastante coisa no Brasil, na América do Sul, viajava bastante. Migrei para a divisão de abrasivos, que tem aí cerca de 30 segmentos de mercado diferentes, desde a indústria de móvel, siderurgia, fundição, automóvel. Também consegui aí desenvolver uma visão bastante grande do Brasil, dos seus diversos segmentos, regiões, né? Fui expatriado na China no começo da década de 2000. Vivi lá com a minha família entre 2004 e 2007. Pude ver a transformação espetacular do país, né? Em 3 anos, por exemplo, a gente viu a indústria siderúrgica chinesa aumentar a sua capacidade em 50 milhões de toneladas ano.
que foi mais ou menos o que o Brasil construiu até hoje, desde a fundação da CSN até os dias de hoje. Então, ou seja, em poucos anos, o país fez o que o Brasil fez em 8 décadas, né? Retornei ao Brasil para dirigir o negócio de vidros para o segmento automotivo, a Security, né? Outro segmento bastante desafiador, muito demandante, né? De serviço, de inovação, de qualidade. Quando, em 2010, fiz uma guinada na minha carreira, fui convidado para assumir a direção da Telha Norte, onde conheci o Marcos nos idos da Anamaco e nos tornamos amigos, e esse vínculo perdura aí por 15 anos, aproximadamente, né? E, em 2018, fui convidado novamente para assumir uma divisão nos Estados Unidos, onde fiquei lá, atravessei a pandemia, a gente estava falando um pouco desse período, não desejo para ninguém, né, viver fora do Brasil durante aqueles anos, né, com distanciamento dos amigos, da família, foi bastante duro, né? E retornei ao país para assumir a divisão de vidros, um negócio essencialmente 75% para o mercado de construção civil, então, com boa similaridade do negócio nosso de varejo, ou seja, pelo menos estamos no mesmo setor, as mesmas dores. E há pouco mais de 3 meses retornei à Telha Norte do Meleiro para dirigir a empresa, ou seja, eu me considero agora um presidente trainee, que estou ainda em período de experiência. Muito bom estar aqui com vocês e espero contribuir e enriquecer a conversa. Fernando, sua vez. Bom, boa noite a todos. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Manuel, pela presença. Marcos, como eu falei, o Marcos e o Denis já são amigos de longa data aqui, nesse 7º ano. Mesmo na pandemia nós somos virtual, né, mas fizemos nossas reuniões aqui. Eu prometi ao Marcos que a gente vai terminar esse papo antes das 9h30, porque hoje tem um jogo muito importante. E eu não sou nem palmeirense nem botafoguense, sou corintiano. Mas vou secar o Palmeiras até a hora que eu não puder mais. Então, antes das 9h30, nós liberaremos os senhores aqui para assistir a final do campeonato, né? O que deve ser a final do campeonato. Pois é, mas vai ser difícil. Eu não vou mentir, eu vou torcer contra. Eu não ia começar bem minha palestra falando mentira aqui. Eu faria o mesmo. Pessoal, boa noite. Super breve do meu lado. Acho que, enfim, o Denis, obrigado, super generoso aí com a leitura do meu currículo. A minha vida foi, eu brinco, a minha carreira mais chata, bem mais linear do que a do Manuel. A vida inteira eu fiz pesquisa econômica, então, desde que eu comecei lá no Bank Boston, lá atrás, no final dos anos 90, eu me dedico a pesquisar o que vai acontecer com a economia global, com a economia brasileira. A gente erra bastante, assim, a projeção do câmbio, do juro, do desemprego, mas a minha missão principal, junto a vocês, que são nossos clientes, eu vou dizer assim, e certamente muitos são, de fato, clientes lá nós do Bradesco, mas nós enxergamos esse papel da área econômica, né, da minha diretoria lá, como um papel até de divulgação pública dessas informações. A minha missão é tentar ajudá-los, um pouco naquilo que o Marcos e o Denis estavam falando, a pensar um pouco como vai ser a economia no próximo ano, a tentar enxergar, além desses ruídos todos que estão aí, né, no cenário, eu divulgo o pacote, não divulgo o pacote, o que vai acontecer com a pós-eleição do Trump, enfim, como que a economia brasileira e alguns setores vão performar. Então, eu espero, nessa noite, poder dividir um pouquinho dessa experiência. Eu tenho um time extraordinário que me apoia. Nós temos hoje a maior pesquisa empresarial do mercado financeiro brasileiro, nossa, lá do Bradesco. É uma pesquisa que a gente entrevista 3.000 empresas, nós temos muitos dados da economia real brasileira. Então, é isso. Contem conosco aqui. Eu espero também contribuir, assim como o Manuel falou, contribuir para esse debate aqui dessa noite. Obrigado pela presença de vocês. Viu? Valeu. Já sigo, então? Além de terminar antes das 9h30, eu vou tentar não estragar a noite de vocês, tá bom? Eu vou tentar. Você vê que aqui eu já não prometi. O que eu falei que eu vou torcer contra, eu garanto. Agora, estragar já é mais difícil. Bom, eu combinei com o Marcos aqui, são 8 em ponto agora. Eu vou falar não mais do que 10, 15 minutos, até para ter bastante tempo de interação, tá? E poder dividir um pouco com vocês como é que eu estou vendo esse cenário, desde o mundo até o Brasil, nesses 10, 15 minutos. Eu diria que antes da eleição do Trump, o que estava se configurando no mundo, e
e o Manuel deu uma senha importante aqui com a pandemia, o que estava se configurando com o mundo era um processo de queda ou de desaceleração da inflação ao consumidor, né? Depois da pandemia, as cadeias produtivas se reorganizaram, as empresas encontraram novas formas de produção, né? Os negócios arrumaram novas formas de relacionamento com as reuniões virtuais, enfim, e nós vínhamos assistindo uma desaceleração dos preços. A China, em particular, é o país hoje mais endividado do mundo, e o setor que esses dois amigos meus aqui são craques, que é o setor imobiliário. O grosso da dívida chinesa se faz em imóveis. Aliás, né, o Manuel morou lá, depois ele pode contribuir com a opinião dele, mas foi muito interessante. A primeira vez que eu fui à China, em 2007, 2008, ali, eu voltei para o Bradesco e falei o seguinte: os chineses não depositam dinheiro em banco, o CDB bancário do chinês é o imóvel. E ficou muito claro para mim ali que tinha uma relação da sociedade, que o imóvel era muito diferente, muito mais intensa. Deve vender bastante tinta lá também, viu? Então, tem um mundo todo ali para explorar, mas que está endividado, e a China vem precisando exportar para o mundo para poder lidar com essa desaceleração. Se a China vai exportar para o mundo e vai, portanto, pressionar, né, vai jogar esses produtos no mundo todo, na cadeia global, os preços eles também tendem a vir para baixo. Então, a gente estava nesse cenário, petróleo a $70, as commodities caindo de preço, o que significava, antes do Trump, que as taxas de juros no mundo iam cair. A principal taxa de juros, que é a taxa de juros dos Estados Unidos, do Fed Fund, eles vêm caindo e vão continuar caindo. Por que isso importa para vocês? O que isso tem a ver com a Associação Comercial aqui Empresarial de Osasco? À medida em que o custo do dinheiro no mundo cai, o custo de capital cai, as empresas se financiam de forma mais barata, isso ajuda a espalhar renda no mundo todo, isso ajuda a ter mais geração de emprego, mais demanda por investimentos. E essa é a história que a gente tinha para contar aqui para o Brasil. O Trump pode mudar um pouco isso, depois eu falo mais ali na parte de perguntas, tá? Eu acho que para 2025 não muda muito. Eu vejo o Trump podendo mudar mais para 26, para 27, do que para 25. Então, fiquem com essa história mais geral de que o mundo em 2025 ainda é, pelo menos até a primeira metade, um mundo com menos inflação, com os bancos centrais da Europa, Estados Unidos, de um modo geral, Reino Unido, os da América Latina, exceto o Brasil, cortando taxa de juros. Isso é um cenário que tende a ser mais positivo do que negativo para os países emergentes. Aí eu vou agora, portanto, aterrissar aqui no Brasil. Eu sou de uma geração de economistas, Marcos, aqui o Manuel está me conhecendo agora, já estivemos juntos em um outro evento, mas estamos, né, assim, primeiro painel que nós dividimos. Uma geração de economistas que aprendeu a lidar com o bullying de errar a taxa de câmbio, né? Assim, a gente nunca acertou a taxa de câmbio. Eu brinco que eu sempre acertei, porque se alguém me perguntar quanto vai ser o câmbio daqui a 12 meses, eu falo, vai ser alguma coisa entre R$3 e R$9. Então, assim, eu acho que nessa faixa eu não vou errar. Então, mas brincadeiras à parte, eu sou de uma geração de economistas, e isso é super documentado na literatura, né, que o câmbio é muito difícil de prever, né? Mas aconteceu algo nos últimos 4 anos da economia brasileira, que também os dois aqui vivenciaram lá na pandemia, que foi um erro monumental do crescimento, da projeção de crescimento. O Brasil, nos últimos 4 anos, está crescendo muito, mas muito mais do que nós, economistas, projetávamos. Esse erro nós não estávamos acostumados a cometer, né? Uma constatação desse crescimento é o desemprego. O desemprego hoje no Brasil é o menor desemprego em praticamente toda a história nossa, desde 2014, certamente, um pouquinho antes de 2014, estatísticas são um pouco distintas, mas é o menor desemprego da história. A renda disponível para o consumo nos últimos 3 anos cresceu 7% acima da inflação. Isso é a soma de toda a renda do trabalho, mais as transferências de previdência, mais as transferências de programas sociais. Então, o país se surpreendeu muito com o crescimento. E a pergunta que a gente tem de se fazer é de onde veio esse crescimento, né? E eu vou conectar isso aqui com o pacote do Haddad daqui a pouco. Uma parte desse crescimento teve a ver com reformas que foram feitas no país nos últimos anos. Reforma da Previdência, reforma do BNDES, o próprio teto de gastos, marco do saneamento, me fugiram aqui várias outras, mas teve... lembrei, a trabalhista, exatamente, que foi fundamental para organizar o número de pedidos, né, junto à Justiça, de disputas judiciais entre os empregados e as empresas. Enfim, mais recentemente, o marco de garantias. Tem uma série de reformas, né, que têm feito a economia crescer mais. Isso é positivo, é o tal do PIB potencial, como a gente fala no linguajar dos economistas. É uma economia que tem uma capacidade de crescer mais. E sendo muito franco, os economistas
são muito bons em enxergar que as reformas iam fazer efeito, nós sempre falávamos isso, mas a gente é muito ruim para medir quanto que a reforma trabalhista vale em pontos de PIB. A gente não tinha essa resposta. Quem falava que tinha estava mentindo, né? Então, no fim das contas, teve um conjunto de reformas que ajudou muito. Mas tem uma outra história, e esta que se conecta com o momento atual, que o governo eleito em 2023, o Lula, ele resolve gastar muito dinheiro público. Ele faz uma expansão do gasto de 2,5 pontos do PIB. É uma expansão que, em 18 meses, equivale àquilo que foi feito nos primeiros 6 meses da pandemia, grosso modo. Tá? É muito dinheiro, eu tenho brincado, eles estavam gastando como se não houvesse amanhã. Tem razões políticas, tem razões econômicas para isso, eu posso explorar mais depois nas perguntas, mas o fato é que uma parte importante desse crescimento da economia veio desse gasto público que cresceu de forma bastante forte nos últimos 18 meses. Até ele começa a desacelerar ali em julho, agosto, por isso estou falando em 18 meses. Muito bem. Qual que é a implicação disso? Ora, para manter a inflação sob controle, abaixo do teto da meta, que hoje é 4,5%, a teto da meta de inflação no Brasil. Para manter essa inflação abaixo do teto da meta, o Banco Central teve que praticar uma taxa de juros muito alta. Então, apesar da economia ter surpreendido bastante o crescimento, que é positivo, gera renda, gera menos desemprego, isso está associado, por estar vindo, não, por parte do crescimento está vindo de um gasto público muito acelerado, isso está associado a uma taxa de juros muito alta na economia, que hoje, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pega o que o mercado espera para a Selic nos próximos 12 meses, que ela chegando perto de 14%, né? Ela está 11,25% hoje em dia, ela chegando perto de 14%. Se eu descontar a inflação esperada dos próximos 12 meses, que é o juro real, isso dá um juro real na casa de 9%, que é do mesmo tamanho da véspera do dia do impeachment da ex-presidente Dilma. Para vocês terem uma ideia do tamanho do juro real que a gente tem no Brasil hoje. Tá? Só qual que é o problema dessa combinação? Apesar do país crescer mais, como o gasto público está acelerado e o juro está muito alto, quando a gente combina essas 3 variáveis, crescimento da economia, quanto que o governo está gastando ou poupando, né, o tal do superávit primário, e quanto tem de juros, a dívida pública brasileira, que é cerca de 80% do PIB, não estabiliza. É fácil de ver. Né? Se a gente está gastando com juros, né, muito mais do que o governo está poupando em resultado primário, receita menos despesa, a dívida não para de crescer, como se fosse a empresa de vocês. Vocês estão pagando para o banco, as taxas de juros do Bradesco são sempre as menores, é verdade, mas vocês estão pagando para os juros taxas muito elevadas e vocês não estão tendo receita primária, lucro para pagar, né, o financiamento, o serviço da dívida para o banco, a empresa quebra, tá certo? Esta é a trajetória do Brasil hoje, ou seja, a gente tem uma dívida pública que não tem perspectiva de que vai estabilizar na próxima década. Isso nos coloca mais recentemente no tema, tem mais 8 minutinhos aqui, no tema do Haddad, né, desta, talvez amanhã, talvez quinta-feira. Hoje a última informação que a gente tem é que o pacote está aprovado pelo Lula, mas depende ainda de articular com o Lira e com o Pacheco para que a PEC e o projeto de lei, o PL que vai ser enviado, sejam aprovados o quanto antes. O líder do governo no Congresso acabou de falar que deve ser aprovado só em 25, então pode atrasar um pouquinho. Bom, chegamos então ao momento de hoje. Hoje, o que o ministro Haddad está tentando fazer é o seguinte: olha, eu vou tentar mostrar para a sociedade que esses gastos que cresceram sem freio nos últimos 18 meses, eles vão daqui para frente, nos próximos 2, 3, 4 anos, até 2027, 2028, eles vão crescer de forma muito mais moderada. Ao fazer isso, o que ele espera que aconteça é que os investidores, nós que somos financiadores do governo Tesouro Direto, por exemplo, que nós tenhamos confiança de que em algum momento a dívida pública vai estabilizar. Por que isso importa? Porque boa parte da diferença por exemplo, de projeção do que eu tinha no ano passado, quando eu veio aqui para hoje, teve a ver com a taxa de câmbio. O real ele estava lá em 4,70 no começo do ano, a gente nem lembra, né? 4,70, 4,80 ali, e ele disparou para esse 5,80 que a gente está vendo agora. Esse R$1 a mais de câmbio que teve, que é 20%, grosso modo, de desvalorização da moeda, ele tem fruto, ele tem origem nessa dúvida da sustentabilidade ou da dinâmica da dívida pública. Ora, se eu acho que a dívida não estabiliza, se eu acho que o governo eventualmente vai produzir inflação para pagar essa dívida lá no futuro, eu quero dólares, eu não quero reais.
porque esse cara vai me pagar em reais que vão valer menos por conta da inflação. Então, me dá dólares aqui e a taxa de câmbio vai para os 5,80 que a gente está vendo. Então, voltando ao ponto, o que o ministro Haddad pretende com o pacote é conseguir estabilizar a taxa de câmbio, que ela não só estabilize no 5,80, mas ela, de repente, até aprecie um pouco, 5,40, 5,50. Com isso, essa pressão inflacionária que a gente está vendo, ela diminui, e aí você não tendo a pressão do câmbio, ela diminui. O governo gastando menos e o Banco Central com a taxa de juros alta vai esfriar um pouco a economia no ano que vem. Não tem muito jeito. Essa renda disponível para o consumo, que cresceu 7,5% nos últimos 3 anos, ela vai crescer mais perto de 2,5% no ano que vem. Ainda é um crescimento bem decente. Tá? O desemprego está baixo, o salário mínimo vai subir, os programas de transferência estão estão colocados. Então, ainda é um crescimento interessante, mas é menor do que os últimos 3 anos. Então, o que ele espera com isso tudo é que essa pressão inflacionária diminua. Em algum momento do final do ano que vem, o Banco Central possa voltar a cortar a taxa de juros. Porque se o Brasil não for capaz de cortar a taxa de juros, nós falávamos aqui antes na nossa conversa prévia ali, nós temos um problema grave. O Brasil, o empresário, como são vocês, as pequenas empresas, simplesmente não são viáveis no longo prazo se a Selic for a 14. Não são viáveis. Não. O Marcos está aqui, sabe quanto custa isso? É 14 contra 4, 5 de inflação, é 9 de juro real. Qual o negócio no mundo da 9 de juro real? Parece que tem um negócio de tigrinho, eu ouvi falar outro dia, que parece que dá um retorno bacana. Mas esse tem o risco de ser preso. Então, assim, um negócio legal, eu acho que é mais difícil. Então, ou esse país cria as condições para que a taxa de juros possa cair, né, e aí, portanto, restabelecer uma situação em que as empresas se financiam a taxas mais baratas, o governo se financia a taxa mais barata, ou a gente vai ter uma dor de cabeça grande lá na frente. Essa é a parte chata que eu falei, vou tentar não estragar a noite de vocês. Em que cenário nós vamos viver daqui um ano e meio? Né? É o cenário em que o governo cumpre as promessas e, bem ou mal, o câmbio estabiliza, a taxa de juros cai, ou é um cenário em que ele não cumpre as promessas e o câmbio vai para 6, acima de 6, a inflação aparece e o Banco Central leva a Selic para 14, 15. Qual cenário a gente vai viver? Né? E eu termino por aqui, Marcos, para a gente abrir aqui para o bate-papo. É impossível não concluir essa etapa sem associar o tema político. Né? Então, eu termino por aqui trazendo um elemento de cálculo político para essa discussão. É curioso, você vai lá em Brasília, né? A Bolsa está caindo 15% e não tem um político que se sensibilize. Você vai lá, a taxa de juros, né, a curva futura, como a gente fala aqui, está lá abrindo, está ardendo, o juro longo está explodindo. Em Brasília parece que não acontece nada. Quando a taxa de câmbio sai de 5,30, vai para 5,80, então, não sei se já foram lá na mesa do Lula, tem um botão vermelho lá na mesa dele que pisca assim, o dólar, o dólar, o dólar, o dólar, e ele fala, ô Haddad, está acontecendo alguma coisa aqui com esse dólar. Então, quando a taxa de câmbio desvaloriza, todos os políticos em Brasília se mobilizam. Muito bem. Por que eu estou contando essa história? Porque o caminho que a gente vai terminar daqui a 1 ano e meio, me parece que depende deste cálculo político. A escolha do governo de não fazer nada, de não ajustar as contas públicas, de não entregar essas promessas, significa que o dólar vai subir de onde ele está. Né? A gente vai ver o real indo para, como eu falei, 6, de repente acima de 6. Este é um cenário, posso garantir para vocês, que vai produzir inflação, que vai produzir inadimplência. Né? O Manuel me perguntava sobre inadimplência, que vai agravar a inadimplência, que vai agravar a situação de endividamento das empresas, das famílias, que torna o governo de plantão não reelegível. Nem existe essa palavra, mas que torna a eleição, né, seja do Lula, seja de quem ele indicar, muito improvável em 2026. Ele não vai conseguir se reeleger sob esse cenário. Logo, o único cenário em que tem uma expectativa política de um processo em que ele possa ser candidato ou indicar alguém, de repente está o próprio ministro Haddad, é um cenário em que a economia está mais ou menos equilibrada. Este cálculo político me faz crer que eles vão entregar. Nós podemos ter várias críticas, né, ao presidente Lula, enfim, todo político está sujeito a essas críticas, mas esta inteligência política de perceber qual cenário é mais provável para um eventual processo de reeleição ou eleição de um sucessor, ele percebe isso. Então, eu acho que esse senso de urgência em Brasília, Marcos, ele cresceu. Né? Como eu falei, o botão vermelho do dólar lá disparou, o senso de urgência cresceu. Eles vão fazer, eu acho, um pacote razoável, né?
vão ter alguns cortes de gastos aí que são... Ou na verdade, nada é corte para valer, é fazer a despesa crescer mais devagar daqui para frente. Tá? Vai ter algum aumento de imposto, acho que a gente vai ver aumento de imposto em 2025, mas acho que eles tentam colocar essa economia no trilho para justamente poder chegar nas eleições de 2026 com condições mínimas de competição, né, de competir, porque, senão, no cenário alternativo vai ser muito negativo. Então, para fechar mesmo agora, eu acho que o incentivo político está alinhado ao incentivo econômico de entregar as promessas, né, que pode adiar mais uma semana, pode adiar mais um dia ou não. E aí, ao entregar as promessas, eu acho que o ano de 25 para vocês, que vão estar na vida real ali, vendendo seus produtos, enfrentando o cliente, tomando crédito no banco, é um ano que começa meio difícil, porque a inflação ainda está alta, o juro está subindo, mas que ele pode terminar bem melhor do que ele começa, né, à medida em que essas promessas vão sendo entregues. Então, para terminar numa nota positiva aqui, eu realmente acho que os próximos dias, ou talvez 1, 2 semanas, vão ser decisivas para desempatar esses cenários, mas a minha impressão é que Brasília, especialmente o governo, já percebeu que, se não entregar as promessas, o futuro político deles está comprometido. Deixa eu parar por aqui, para a gente poder continuar a conversa, Marcos. Obrigado. Valeu. Manuel, você como um executivo de uma grande multinacional, como é que vocês estão enxergando o 24 e o 25? Bom, Marcos, acho que falando do nosso setor, né, do varejo da construção civil, para começar por aí, né, ou seja, as taxas de juros no patamar que estão, elas são muito impactantes, né, não só no custo do financiamento, ou seja, a maioria das nossas vendas é feita em parceladas. Eu acho que, primeiro, não sei, Fernando, se é correto dizer que tem 2 tipos de varejo: o varejo que depende da renda e o varejo que depende da taxa de juros, né? Então, a gente está num varejo, Marcos, que depende, além da renda, depende da taxa de juros, porque os grandes tickets, aí, as grandes vendas, são normalmente parceladas, né? O nosso cliente que está numa jornada aí, ou de construção ou de reforma, ele vai se endividando e vai buscando esse financiamento nos varejistas, ou em bancos, ou na Caixa Econômica, ou seja, ele vai atrás desses recursos, né? E quanto maior a taxa de juros, é óbvio, mais impacto a gente tem nos negócios, né? Um outro efeito que a gente vê também é que, com juros reais de 7%, 8%, a vontade de empreender diminui bastante, né? Ou seja, é muito melhor ficar em casa vendo o dinheiro crescer. Então, vários empreendedores, a gente tem no nosso círculo de clientes, empreendedores, às vezes profissionais liberais, e que acabam investindo, fazendo um prédio, um pequeno prédio, um pequeno negócio. Esse ímpeto diminui porque a taxa de juros realmente inibe. Então, acho que a gente está realmente numa encruzilhada econômica muito difícil de explicar. Obrigado, Fernando, pela explicação, que é, ao mesmo tempo, a economia crescendo, até num ritmo vigoroso, né, com praticamente uma economia de pleno emprego. Os últimos números que a gente viu aí são de 6,4% de desemprego, as dificuldades que a gente enfrenta, né, e qualquer empresário enfrenta hoje em contratar pessoas, ou seja, realmente uma disputa enorme, a gente não consegue preencher as vagas, estamos usando criatividade para tentar atrair os funcionários, mas o fato é que está sobrando vagas hoje, a gente tem dificuldades de contratar. Então, no setor realmente do varejo de construção, é um setor bem impactado por esse cenário, e, principalmente, se existe um viés de alta da taxa de juros, quem não quer investir vai se retrair ainda mais. Então, é um cenário bastante desafiador, eu diria, tem sido nos últimos 3 anos, né? Ou seja, o que a gente viveu na pandemia, eu imagino que em diversos setores que estão aqui nessa sala, foi uma festa, ou seja, como diz o nosso diretor de operações, a gente vendia até dormindo, né? E, de repente, ou seja, toda aquela antecipação de consumo que ocorreu,
a conta chegou em 2022, 2023 e continua em 2024, que é um pouco pressionada pela questão da taxa de juros. Então, um cenário bastante desafiador. A conversa aqui é sobre 2025. Eu acho que a gente vai carregar um pouquinho o ano de 2024 para 2025. Eu concordo, nossas previsões é que vai ser um ano muito difícil, pelo menos até a metade do ano que vem. Depois tem um componente político, pode ser que o governo mude um pouco, mas, enfim, o que a gente enxerga é que 25 vai ser um ano bastante desafiador nos mesmos moldes de 2024. O que a gente está fazendo, ou seja, estamos controlando o caixa, né, tentando conter o capital de giro, controlar os estoques, ou seja, os estoques que são um investimento importantíssimo no nosso negócio, a gente está olhando com lupa para realmente limpar aquela ineficiência, né, tirar aqueles produtos de baixo giro, ou seja, criar essa eficiência operacional para que a gente consiga diminuir a nossa necessidade de capital de giro e consiga enfrentar esse mar aí mais revolto das taxas de juros numa situação mais confortável. Mas eu digo que vai ser um ano desafiador, tanto quanto 2024, né? E vamos lá. Fazer super breves complementos aqui. Não só existe essa segmentação, né, Manuel, que estava dizendo, de varejo de crédito e varejo de renda, como a gente tem séries, a gente publica séries, isso estuda dessa forma. E como você falou, quer dizer, assim, olhando para 25, o varejo de renda, digamos assim, ligado à renda, ainda tem uma performance bem melhor que o varejo ligado a crédito. E não é porque vai faltar crédito, tá? Eu posso falar isso para vocês com tranquilidade de participar dos comitês de crédito do banco, mas está mais caro, né? Então, esse é o ponto. E a segunda coisa que o Manuel falou, que eu sempre chamo a atenção, e ele acabou falando, eu esqueci de falar na minha introdução aqui, é essa importância de preservar o caixa, né? Assim, qual que é o grande risco do cenário que eu estava traçando para vocês? Deixa eu dar um passo atrás. O cenário em que as coisas dão certo já vai ficar caro, né? A Selic vai subir mais um pouco, a gente vai ver a inflação ainda chata por alguns meses. Não sei quando vocês estão acompanhando o preço de carnes, né? Mas o preço da arroba do boi explodiu, né, no pasto, saiu de R$ 240 por arroba para R$ 350, R$ 360, é 30% de aumento. Então, vai ter uma inflação chata. Então, no cenário base, já é um ambiente em que proteger o caixa e cuidar do seu endividamento já seria importante. No cenário em que as coisas não dão certo, né, tão mais, porque a inflação vai ser mais alta, o juro vai ser mais alto ainda. De repente, a desvalorização da moeda pode tornar as importações mais caras. Então, puxa, eu não podia concordar mais com a fala do Manuel. Nós não combinamos, hein? Nem falamos nada aqui. Que é um ano de ter um zelo pelo capital de giro, pelo caixa, pela limpeza no sentido de eficiência dos estoques, como não se fez há muito tempo. Todos os anos as empresas têm que fazer isso, mas 25 é o ano que pode diferenciar a sua empresa de atravessar esse mar revolto. Tem chamado de travessia do deserto, né? Chegar vivo do outro lado da travessia do deserto é o seu controle, o seu cuidado com o caixa e com os estoques. Concordo com o que o Manuel colocou, o Fernando também. Eu estou há 45 anos no varejo e vou dizer para vocês que nenhum ano foi fácil. Nenhum. Com exceção da pandemia, que nós ficamos numa reserva de mercado, numa bolha, que, como você falou, a gente só administrava a venda, né? Mas é uma coisa irreal, é meio que uma Disneylândia. Então, que uma certeza nós temos, o Brasil, a previsibilidade é mínima. Você mesmo falou que os economistas são mestres em errar. Isso é verdade. Então, quando a gente vai planejar futuro, é difícil você planejar o futuro num país que é instável. É ciclotímico, onde a regra nem sempre você faz um planejamento e as coisas não acontecem conforme planejado. Você tem que improvisar o tempo todo, que, aliás, é uma marca do executivo brasileiro. Saber resiliente e também saber administrar a diversidade com rapidez. Você pega um executivo alemão, sueco, que a economia é super estável, ele não entende o Brasil. Ele vai apanhar. Agora, o brasileiro se vira em qualquer lugar. Não é isso, Manuel? Você que já viveu o mundo inteiro aí sabe disso. Mas, concordando com o que o Manuel falou, acho que o grande problema hoje é o caixa das empresas. E isso não vale para todos. Pequenas
empresas, médias, grandes, todos têm que cuidar do caixa da empresa e o fluxo de caixa. Pós-pandemia, nós tivemos uma inflação real no nosso mercado aqui de quase 50%, de 40% a 50%. O salário ficou longe de acompanhar a inflação. O que aconteceu? Perda de poder aquisitivo. Onde o cliente se socorreu? No aumento do crédito, onde nós, lojistas, tivemos que oferecer mais parcelamento de negócios, de compras. Na pandemia, a nossa média de venda em parcelas era 5, 6 parcelas. Passou para 10, 12. Isso teve um impacto brutal no nosso fluxo de caixa. Eu estou financiando 1 ano a venda do meu consumidor. Se ele me compra R$5.000, eu não vou receber R$5.000. Eu vou receber 10 parcelas de 500 ou até 12, às vezes. Então, isso, para nós, no fluxo de caixa, é um impacto brutal. E o que acontece? O seu capital de giro começa a ir embora. Aí você tem que socorrer, às vezes, dinheiro do banco. E o dinheiro do banco é caro. Por isso, a necessidade e a importância de se cuidar muito do caixa e do fluxo de caixa, para que a gente use o menos possível o dinheiro do banco. Viu, Fernando? Você não vai gostar do que eu estou falando, mas é verdade. Porque... Mas se for usar, pague. Se for usar, usa não, está tudo certo, mas com parcimônia, eu concordo. Então, para você se socorrer no seu fluxo de caixa do dinheiro do banco, que é um dinheiro muito caro, você tem que pensar muito, fazer muita conta. E aí vem tudo que o Manuel acabou de falar. Otimização de estoque, você ter eficiência na sua gestão, ter um cálculo adequado das vagas disponíveis, a sua capacidade de poder contratar novos funcionários, para o seu custo fixo não subir. Está difícil contratar funcionário, está muito difícil. Mão de obra minimamente qualificada. Minimamente qualificada. A qualificada já está difícil, a minimamente qualificada, mais difícil ainda. Tem várias situações, inclusive assistencialismo. Tem muita gente que prefere ficar desfrutando dos benefícios que o governo oferece do que trabalhar. Isso é muito ruim. A gente vai criar uma geração de gente que não trabalhou para fazer jus ao que ganha. Mas aí são questões mais políticas que a gente depois pode se aprofundar. Mas eu concordo com o Manuel e com o Fernando. Cuidado com o caixa, com o fluxo de caixa, com o nível de estoque, e vamos seguindo em frente, porque empreender não é fácil, é uma arte. Mas a gente sabe fazer isso. Ao mesmo tempo, né, Marcos, você falou algo que também eu costumo dizer, que é essa resiliência do empresário brasileiro, né? A gente lida com insegurança jurídica, com insegurança tributária, com volatilidade de mercado. E, bem ou mal, nós já vivemos crises muito severas, né? Muito severas. Crise do confisco do Collor. Bom, a própria década de 80, né? Os anos 80, com a inflação alta, tinha um plano econômico a cada verão, aliás, chamava-se Plano Verão, né? Os empresários, os consumidores ficavam ali na fila do posto para abastecer. Vocês se lembram? Quando tinha véspera de anúncio de alta de combustível, ficava na fila do posto para comprar botijão de gás ali, enfim. E nos anos 90 a coisa, né, começou a estabilizar um pouco, mas aí vieram juros altos. Então, eu acho que nessa perspectiva, até para tentar não estragar a noite de vocês aqui, a nossa crise, eu vou chamar assim, ela não é tão severa quanto em outros momentos. Ela tem um risco de se tornar um problema maior. Mas com essas medidas que eu acho que eles vão anunciar, não está tão difícil assim de colocar no rumo. O Brasil já teve na iminência de ter default externo, o Brasil já teve na iminência de ter crises, né, mesmo inflacionárias ou de contas externas muito maiores. Não é isso que eu estou vendo. Quer dizer, uma economia que está esse paradoxo que o Manuel falou do desemprego a 6,4%, não é uma economia que está se esfarelando, que está fazendo água, está entrando água no convés em todo canto. Não. A gente já tomou uma decisão consciente de colocar as contas públicas numa trajetória sustentável. É plausível. Não vai ser da noite para o dia. Esse exemplo aqui é bacana. Agora vocês vão me xingar mesmo. Bom, acho que a maioria que se lembra da CPMF, né? Tem alguns que possivelmente não pagaram o CPMF, mas a maioria se lembra da CPMF. A CPMF, para quem não sabia, não, para quem não sabe, todo mundo sabe, a gente pagava 0,38 por transação. Você comprava essa água, você transferia o dinheiro e te cobrava 0,38 por transação. Se o governo quisesse hoje resolver o problema da dívida pública, tá, da noite para o dia, nós teríamos que ter uma CPMF de volta, né, para sempre, com uma alíquota entre 0,9% e 1%. Você imagina, de 0... Pois é, olha só, tá vendo? Entre o 0,38 viria lá um 0,9%, 1%. Quer dizer, é o tamanho da virada do orçamento que o governo tem que fazer. Então, fecho meu parênteses para dizer o seguinte: ninguém espera que vai resolver da noite para o dia, mas, ao colocar numa trilha de ajuste as contas públicas, isso muda a percepção de risco. E, ao mudar a percepção de risco, fica fácil deixar essa economia crescer
e ter bons dividendos. Eu insisto, as reformas dos últimos anos foram muito importantes. Elas ajudaram bastante. Essa do marco de garantias, né? Essa já foi aprovada no governo Lula. Para o setor imobiliário, por exemplo, daqui 10 anos, quando a gente tiver taxa de juros decente, tá? E aí, Marcos, eu concordo, o juro bancário é caro mesmo, o juro no Brasil é caro, né? Então torna tudo muito mais caro. A taxa básica de referência é uma das maiores do mundo. Enfim, tem várias outras razões, a gente pode discutir também. Mas o dia que o Brasil tiver uma taxa de juros decente, uma Selic de 6, de 7, a gente já teve isso e vai voltar a viver algum dia, esse marco de garantias, por exemplo, vai permitir um mercado que não existe no Brasil, que é o mercado que a gente chama nos Estados Unidos de second mortgage. A pessoa vai lá, refinancia o imóvel dela, dando imóvel de garantia, e consegue uma taxa muito mais barata de um banco, tá certo? Para fazer qualquer coisa, para começar um negócio, para comprar outro carro, para reformar a casa, né? E essa foi uma reforma recente, foi em dezembro de 22 ou 23, se me fala a memória. Então, puxa, tem muita coisa interessante que pode acontecer quando essa taxa de juros cair. Eu não posso concordar mais com o Manuel. Nosso problema é o nível de juro real. Vai ter que trazer esse troço para baixo, senão não é isso. O setor privado e o setor público não são viáveis. Deixa eu aproveitar, Marcos e Manuel são do setor varejista. Muitos dos nossos aqui associados, empresários, também são varejistas, são prestadores de serviço. Tem uma questão que também é política, mas que acaba impactando certamente nas operações e, em consequência, na economia, que é a tão falada escala 6x1. Isso, como que vocês estão vendo isso no negócio de vocês? Claro que não é o que vai acontecer de hoje para amanhã, mas não deixa de ser algo que tem que ser calculado. Marcos. Bom, eu acho que isso é uma proposta assim irresponsável. Na verdade, é isso. Porque a deputada lá, Érica Hilton, né, ela me coloca lá, olha, eu quero acabar com o 6x1, estou propondo o 4x3. O que vai impactar? Hoje a indústria trabalha no 5x2. Segunda a sexta, sábado e domingo você tem a folga. Comércio, serviços, nós trabalhamos de domingo a domingo, todos os dias. Como é que você vai conseguir fazer o seu negócio funcionar numa situação onde você existe uma regra que você só pode trabalhar 4 dias, o limite que a lei permite são 8 horas, então 4 dias de trabalho vezes 8 horas são 32 horas. Ela disse que são 36, já tem o primeiro erro aí no projeto. Na verdade, são 32. Sem nenhuma diminuição no salário. Ou seja, hoje o funcionário recebe por 44 horas, e ele vai passar a receber por 32 horas de trabalho o mesmo valor que ele recebe por 44. Ou seja, totalmente inviável, não tem condição das empresas suportarem essa situação. Aí depois você tem que trabalhar com 2 turnos. Nós aqui, varejistas, o pessoal no 4x3, você vai ter que ter um turno de 4 dias e um turno de 3 dias. Você vai ter que trabalhar com 2 equipes. Completamente inviável. Quanto vai custar isso? Porque você não pode diminuir o salário e você tem que fazer nova contratação. Então, você vai ter que trabalhar com 2 equipes. Totalmente inviável. O que vai acabar acontecendo? Aumento de custo de operação, repasse desse custo para o consumidor. Eu, pessoalmente, acredito que, principalmente para as pequenas e médias empresas, o impacto é brutal, porque trabalham, às vezes, em 2, 3 pessoas. Você vai ter que contratar mais 2, 3 pessoas. Não consegue, não dá. O teu custo praticamente dobra, custo de operação. Então, eu acho que é uma proposta assim com pouca chance de êxito. Acho que é mais justo, caso queira se aprofundar nesse debate, é você pagar o funcionário por hora trabalhada. Então, você combina, olha, você vai trabalhar 8 horas, 7 horas, 5 horas, não importa. Faça uma carga de trabalho, de horas trabalhadas, eu pago por hora, entendeu? E você pode contratar mais gente para trabalhar, sendo não obrigatório as 32 horas, e sim por hora. Mas eu acho pouca possibilidade desse projeto prosperar, porque é um projeto populista, um pouco irresponsável, sem nenhuma base efetiva de cálculo de impacto na vida das empresas. As pessoas, principalmente os funcionários, acham que é uma coisa maravilhosa poder ficar 3 dias em casa sem fazer nada, mas não é verdade, que ele pode perder o emprego, ele pode ser contratado de forma informal, que vai acabar gerando um problema enorme na justiça trabalhista também. Então, não vejo isso com bons olhos, acho que não prospera e torço para que isso não aconteça.
Isso não quer dizer que eu seja a favor de você escravizar a mão de obra, jamais, não é isso. Eu acho que todo mundo tem direito a lazer, a ter um pouco de convívio com a família, ter seus momentos de tranquilidade, e acho que o equilíbrio é bom nisso. Agora, não é com o projeto 4x3 que isso vai acontecer. Não sei se o Manuel quer... Concordo, Marcos. A gente olhou rapidamente, né? Ou seja, os cálculos iniciais aí indicam um aumento de 15% no custo, né? Mas a gente também nem está investindo muito tempo nisso, porque não é nenhum projeto ainda, está na fase de coleta de assinaturas, então isso vai tramitar, ou seja, tem uma agenda política aí que não sei como é que isso vai prosperar, porque vai ter bastante discussão. Eu acho que isso, o ponto que você trouxe da remuneração por hora, como é no modelo americano, isso pode transformar, ou seja, ser né, vamos fazer, pode ser uma limonada de um limão que a gente consiga fazer. Agora, do jeito que está proposto, realmente acho que é uma coisa um pouco inviável. Agora, se houver uma flexibilização de maneira que possa, né, contratar, ou seja, exemplos, nos Estados Unidos, uma pessoa, um senhor aposentado, consegue trabalhar no final de semana no Walmart ou outro varejista. É comum esse tipo de jornada, 4 horas, 8 horas. Então, se houver uma flexibilização, que não é o caso de hoje, né, pode ser que a conta feche ou haja alguma compensação. Mas, do jeito que está proposto, realmente parece uma armadura muito custosa, né, que vai refletir no preço dos produtos para o consumidor final, né? Inclusive, para o governo estadual, federal, municipal, também vai ter impacto brutal com o funcionalismo público. A regra vale para todos. Como é que você vai administrar funcionalismo público numa regra de 4x3? Você vai ter que contratar uma quantidade gigantesca de funcionários para poder dar conta da demanda de trabalho. Então, é algo assim, como eu já falei, um pouco irresponsável e populista, né? Com pouca chance de êxito. Fernando, isso chega a passar por sua análise, por análise de vocês lá, essa possível implementação da 6x1? Passa, Denis. Isso é macroeconomia pura. Perfeito. O que o Marcos e o Manuel estavam dizendo aqui. Assim, eu gosto de raciocinar por limites nesses casos, né? Por que não, então, 3x4, ao invés de 4x3? Por que não 2x5? Por que não 1x6, então? Nós vamos fazer, né, ao invés do 6x1, o contrário. Você trabalha um dia e fica 6 em casa. Seria o mundo ideal, né? Eu adoraria. Porque tem consequências. Porque, né, tem consequências relevantes. Eu sou muito fã do modelo por hora. Me parece o modelo mais justo. Inclusive, resolve uma série de outros temas, né? Então, é isso. Eu não vou dar palpite de qualquer escolha da sociedade. Talvez a sociedade queira escolher isso. Mas tem que saber que tem consequências. As consequências, como o Marcos e o Manuel falaram, são bastante óbvias. Porque, no limite, é isso. Vamos para 1x6, então, e a gente faz o custo ser muito maior, né? É isso. Vai ficar mais caro para todo mundo. Normalmente, isso só produz mais inflação. Mas os salários vão subir. Sim, só que se o salário importa daquilo que ele tem poder de compra, né? Se eu ganhar mais reais, mas tudo que eu estou comprando está mais caro, esses reais a mais que eu ganhei não estão valendo nada, né? Então, tem impacto macro importante, sim. Mas eu concordo, acho que tem um caminho legislativo bastante grande, né? Enfim, que a gente vai ter que percorrer. E, infelizmente, acho que o risco maior que o governo corre neste caso é a informalidade. É o que vai acabar acontecendo em alguns casos. Não em todos, obviamente, as grandes empresas, ninguém aqui vai fazer isso, mas no caso de boa parte das pequenas empresas, talvez seja a diferença entre se manter vivo ou não, né? Então, é um problema. Perfeito. Você sabe que a gente, conversando com o pessoal e procurando identificar quais são as preocupações, né, especialmente dos pequenos empresários, né, em relação à economia para o ano que vem, a questão da inflação é determinante, né, os juros também, mas essa questão do 6.1 veio forte. E também algo que você falou, a importância das reformas que foram feitas, e tem uma reforma aí que está para ser regulamentada, a reforma tributária, que ainda está naquela, né? Vai, não vai. Como que isso deve se resolver? É um exercício de futurologia, né? Mas como isso deve se resolver e como vai impactar para a gente daqui para frente? Eu posso falar um pouquinho aqui do meu lado, e, claro, quero ouvir a opinião tanto do Marcos quanto do Manuel.
Eu defendi muito essa reforma tributária, tá? Apesar de estar num setor que vai pagar mais impostos, no fim das contas. O setor de serviços vai pagar mais impostos. Por que eu defendi, então? Primeiro, porque eu estava usando meu chapéu de economista, não meu chapéu, né, do banco, meu chapéu de economista do banco. É uma reforma que ela visa dar competitividade para a indústria. Este é o foco da reforma. Tá? Precisa ter isso em mente. E por que é tão importante dessa competitividade para a indústria? Porque a indústria é quem está mais exposta à competição, né, global. A gente falava ali na nossa conversa antes, né, da Shein, Shopee da vida, você contrata lá a blusinha, né, que vem lá da China por $50, e às vezes mais barato do que tem aqui, em parte porque tem impostos, uma carga tributária muito confusa no Brasil. O Brasil gasta com litígios tributários alguma coisa como 15% do PIB. Na OCDE é 0,3% do PIB. Assim, é impressionante o que a gente gasta. Então, a reforma tributária, da maneira como ela se propõe, ela vai reduzir muito o litígio, né? A partir dessa modificação do crédito para crédito financeiro e automático. Escorre uma lágrima quando eu penso nisso, imagina, você poder acreditar financeiramente de forma automática. Mudar a origem para o destino, isso aqui muda a lógica das empresas produzirem, elas vão deixar de produzir naquele estado em que o governador dá mais incentivo, vão produzir onde é mais eficiente para o consumidor, e você muda todos os impostos em cascata para ter um único IVA. Né? Eu acho que a reforma é muito positiva. Né? É aquela coisa, eu não posso sair daqui e cortar meu cabelo na China, não é economicamente eficiente, mas importar a blusinha da Shein é fácil. Né? E só fazer um outro paralelo. Quando eu penso no Brasil de 10, 15 anos, eu acho que o nosso grande valor agregado para o mundo que a gente está vendo é a transição energética. E se nós queremos ser competitivos em energias limpas, né, você não pluga um cabo na saída de Itaipu e leva até a China. Você vai exportar um produto para a China, para a Europa especialmente, né, que é mais dedicada a esse tema de transição energética. Você não vai plugar um cabo, você vai exportar um produto com selo limpo. Né? A gente espera que os governos não sejam protecionistas lá. Não é exatamente o que vai acontecer nos últimos dias. Né? Mas o fato é que, se o Brasil for um grande player de transição energética, nós precisamos ser competitivos na indústria de produtos limpos, e eu acho que a reforma tributária conta muito a esse respeito. Dito isso, Denis, eu já encerro a resposta. Duas coisas. O diabo mora nos detalhes, meio feia a palavra, mas é o que é. Então, ainda estamos nesta fase dos detalhes. Acho que eles não serão concluídos nesse ano ainda. Vão ficar para 2025. O pacote fiscal do Haddad atropelou toda a agenda. Né? Então, me parece que é um tema que ainda vai para 25. E 2, vai ser uma alíquota das mais elevadas do mundo. Né? Como falava aqui o Manuel, a alíquota mediana de IVA é mais perto de 18%, 19%, a alíquota média é mais perto de 20%, os países que têm mais tributação estão lá no 27%, 28%, a nossa vai ser 28%. Mesmo que você coloque uma trava na legislação, que é o que a lei agora prevê, ainda assim é 28% de imposto, né, para o consumo. Você vai consumir água, não, porque vai estar isenta. Mas, no limite, você vai comprar um refrigerante, vai ter 28% de imposto. Né? Agora, aí é que volta um pouco como é que isso conecta com o tema macro que eu falava aqui no início. Né? O 28% de alíquota, não adianta matar o mensageiro. A alíquota não é alta porque o imposto no Brasil é alto. Claro, o imposto no Brasil é alto porque você gasta demais, porque o Estado demanda este financiamento. Né? Então, no fim do dia, eu até vejo o lado positivo dessa discussão, que é quando a gente for pagar 28% de imposto num refrigerante, sei lá, né? A gente vai nos suscitar essa discussão. Será que, né, o Estado que a gente quer precisa ter este tamanho para ter este nível de carga tributária? A gente apaga, não se iludam. Tá? As pessoas ficam assustadas com 28%, a gente apaga, você só não enxerga. Você paga um pedaço no ICMS, um pedaço na CSLL, um pedaço no PIS, um pedaço no COFINS, um pedaço no outro imposto, a gente só não enxerga. Vai enxergar. E eu acho isso positivo também, enxergar, explicitar os impostos. Eu acho que ajuda educativo para a sociedade poder se mobilizar para, quem sabe, ter um gasto menor, né, do Estado, que aí você possa ter no futuro alíquotas menores. Então, eu sou otimista com a reforma. O setor de serviços vai pagar mais, os detalhes importam, mas acho que no fim de 10 anos a gente vai ter uma reforma interessante. Manuel, quer comentar? Quero sim. Eu passei a maior parte da minha vida na indústria, né? Então, o que a gente está estudando é exatamente... ou seja, a gente volta para um país normal, vamos dizer assim, né? Você vai colocar uma fábrica, um centro de distribuição, onde faça sentido sob o ponto de vista operacional, de custo logístico, custo de produção, etc. Né?
a gente viveu aí nos últimos 20, 30 anos incentivos em cima de incentivos, deformações em cima de deformações. Então, acho que, para o longo prazo, para o país, é uma excelente coisa, né? Vai ter uma alíquota inicial aparentemente muito alta, talvez isso possa cair ao longo do tempo, mas, por princípio, eu acho que é uma coisa muito positiva para o Brasil, né? Não foi a reforma ideal, mas eu acho que foi a reforma possível, né? Eu participei de alguns eventos com o Bernardo Api, que eu acho que é um entusiasta, né? Um cara que martelou isso durante, sei lá, mais de uma década, né? É muito bem concebida a forma com que eles vão fazer essa transição, de ter 2 sistemas paralelos. Um outro problema que a gente enfrenta em alguns estados, a retenção de ICMS, que a gente não consegue recuperar aquele imposto, então isso também vai ser solucionado. Eu acho que o impacto claramente é positivo, né? Mas é uma transição que vai demorar ainda, né? Ou seja, estamos falando aí de 2030, 2032, até completar tudo, né? Mas, quando chegar, eu acho que vai ser muito, muito impactante e positivo, né? O convívio com esses 2 regimes não vai ser simples. Eu não estou querendo dourar a pílula, não. Apesar de ser muito positivo, o convívio com esses 2 regimes leva tempo. Mas é como o Manuel falou, quer dizer, a gente vai produzir um país mais normal, né? Porque tem que... esses créditos que ele estava se referindo, muitas vezes eles ficam em disputa na justiça por 15 anos. São créditos praticamente fictícios, né? Então, assim, não é um crédito. Você lembrou da CPMF, eu vou lembrar quando entrou a substituição tributária. Exato. Você lembra? Que loucura que foi aquilo lá? Foi né? Ou seja, vários de nós aqui, né? Era a forma do Estado arrecadar, né? Na origem, por antecipação, dada a informalidade, dada uma série de coisas, né? Perdura até hoje. Você paga o imposto antes de vender, por uma alíquota que o governo estabelece baseado no cálculo que ele faz. E, muitas vezes, não é real. Você paga mais imposto do que deve. Fala a sua posição também sobre a reforma tributária. Olha, eu acho que alguma coisa tem que mudar, porque o sistema atual ele é completamente inviável, anacrônico, irracional, complexo. Por mais correto que você queira ser, você não consegue, porque está cheio de detalhes assim que são impossíveis de serem cumpridos à risca. Então, a simplificação é sempre bem-vinda. O grande problema é que nós temos um Estado pesado, um Estado ineficiente, e nós vamos ter que pagar o custo desse Estado para ele funcionar. Isso também tem vários motivos, inclusive a Constituição de 1988, que exigiu que o Estado oferecesse muitos benefícios sociais sem ter condição de fazer isso. Então, estamos pagando o preço disso também. Mas, na verdade, eu não vejo outro caminho a não ser que essa reforma que venha simplificar. E eu acredito que no ano que vem ela vai estar presente nas nossas vidas, e a dificuldade vai ser trabalhar com 2 sistemas simultâneos. Você vai ter que fazer um cálculo no sistema atual e o cálculo no sistema novo. Aí é uma transição, acho que 10 anos, né? Não vou dourar aquilo, vai chato. Então, nós vamos estar aqui, cabelo branco e tal, e a transição não acabou ainda. O Denis não ou tem sem cabelo, tudo bem, né? né? Então, mas a minha opinião é essa. Eu sou a favor da reforma, sim. Muito bem. Bom, o Rodrigo com certeza vai estar de cabelos brancos, né? Bom, vamos lá. Um outro ponto que surgiu, e está inclusive no nosso roteiro aqui, surgiu também do pessoal como curiosidade, essa questão das bets, Fernando. Porque fala-se muito em 21 bilhões, né, que é retirada da economia pelas bets, o pessoal apostando e deixando de consumir. Dá uma esclarecida para a gente, como é que é esse mercado de bets? Ou a gente vai ter que apostar, como é que vai ficar daqui a pouco? Espero a gente ter que apostar nele. O primeiro cálculo que a gente fez sobre as bets, tá, é uma estatística que vem das contas externas do Banco Central. Não vou entrar nos detalhes chatos para vocês aqui. Era da ordem de 70 bilhões de reais por ano. Eu já achava grande aquele número, mas era 70 bi de reais por ano. Aí o Banco Central vem com essa bomba atômica, né, 2 meses atrás, né, falando em 20 bilhões por mês, ou seja, 240 bilhões de reais por ano. Falei, cara, eu quase caí de costas quando eu vi. O estudo parece muito bem feito, porque ele captura, né, o PIX, a remessa de um CPF para o CNPJ das empresas de apostas. Tem uma dúvida, porque não necessariamente o jogador jogou todo aquele dinheiro, ele fez depósito, não apostou tudo, mas da ordem de grandeza de 200, 240 bilhões de reais por ano. Tá? É muito dinheiro.
deixa eu fazer uma ressalva aqui, antes de chegar nos impactos setoriais disso. Tá? Uma confusão comum em relação ao tema das bets é que não é que 240 bilhões de reais saíram da economia. Né? Eu brinco, eu estou apostando lá no Yuri Alberto, vocês já notaram aqui, tá certo? Perdi muito dinheiro apostando nele, é verdade, agora estou começando a ganhar algum dinheiro, né? Brincadeiras à parte. Enquanto eu estou apostando no Corinthians, alguém está apostando no Palmeiras. Então, o dinheiro sai da minha aposta e vai para o palmeirense que apostou, por exemplo, no Palmeiras. Então, o dinheiro troca de mãos. Ele não sai, não tem uma banca central no meio, como é, por exemplo, o caso da loteria, né, da Caixa, por exemplo, que tem uma banca central que fica com 70% da arrecadação e distribui 30%. É diferente de um cassino, que tem a banca, literalmente, está lá o croupier lá, enfim, não sei como é que me lembro o nome dele, que ele fica lá apostando e tem uma banca central. A Bet não. A Bet fica com o FII. Ela não tem o risco da aposta. Ela fica com o que a gente chama a taxa de gestão. Essa taxa de gestão se estima alguma coisa como 15%. Isso dá, portanto, uns 36, 40 bilhões de reais. Então, esse dinheiro vai embora da economia. Esse aí vai para outro país, aliás, literalmente, é o que a gente monitora. Então, dos 240 bi, 200 estão na economia, que mudou de mãos. Né? Quem apostou no Palmeiras perdeu, quem apostou no Corinthians ganhou, e assim segue a vida. Tá? Qual que é o problema? Deixa eu um passo atrás. Se for isso, a gente está falando que o impacto na economia é pequeno, porque, afinal de contas, se o dinheiro não sai da economia, só mudou quem consome, né? Não é um grande problema. Dito isso, quais são os problemas? Problema número 1. Eu suspeito que as famílias estejam, que os apostadores estejam separando esse dinheiro para jogo, ao invés de consumir. Entende? É diferente do dinheiro sair da economia. Não é que ele sai da economia, não sai da economia, mas eu contrato Netflix, eu contrato a escola das crianças e jogo. E aí, quando eu contrato o jogo, mesmo que eu tenha sido ganhador do jogo, eu vou usar aquele dinheiro para apostar de novo. E, portanto, ele fica preso nesse circuito do jogo, né? E não espalha para a economia. Então, esse é um problema número 1. Problema número 2 é vício. Né? Assim, eu não sou médico, não sou especialista nesse tema, mas claramente a gente tem notado problemas, inclusive nas empresas, enfim, associados a isso. Problema número 3 é que tem aí sim, isso é bastante claro, o Banco Central já mostrou isso, tem famílias tomando dinheiro emprestado, né, a taxas nem um pouco baratas, muita gente tomando dinheiro no cartão de crédito, no cheque especial, para apostar, que é outra insanidade, é uma doideira. Né? Então, tem problemas graves, eu não quero menosprezar. É só para dizer assim, eu acho que atribuir, por exemplo, alguns setores tiveram problemas de vendas aqui, as bets, me parece um pouco exagerado. Tá? Eu achava muito mais ameaçador as importações não conformes, né, que vinham antes da receita conforme, as chain shops da vida, do que provavelmente as bets. Mas está virando um tema para a gente monitorar. Só para dar um dado, do varejo, né, se esses 200 bilhões, lembra, 240 bi, 40 vão embora, ficam 200. Se desses 200 bilhões as famílias deixam de consumir e ficam só jogando entre elas, isso é 20% de todo o valor adicionado do comércio brasileiro. É muito dinheiro. Então, isso eu não consigo garantir. Quer dizer, pode ser que elas estejam só jogando, e aí, no fim das contas, esse dinheiro saiu na prática do consumo, não saiu da economia, mas saiu do consumo. Isso a gente não tem certeza. Mas é um tema que precisa ser regulado, precisa ser tributado. Né? O governo está precisando de dinheiro e, francamente, a tributação é baixa perto dos demais setores da economia. Então, eu, pessoalmente, acho que é um tema que a gente vai ter que avançar muito em 2025. E vamos avançar. Quanto que é a tributação? É 12%, 15%, uma coisa dessa ordem de grandeza. É bem mais baixo. Manuel, quer comentar? Eu acho que tem um agravante também das, sei lá, centenas ou até milhares de bets que não são regulamentadas. O número que eu vi é assustador, acho que são 1.800. Né? E dessas daí, sabe Deus como é o critério de apuração, de probabilidades ali. Então, realmente é um buraco negro, né, isso aí. Eu acho que tem algumas que são organizadas, né, mas, de qualquer forma, é um recurso que sai, inclusive, do país, né, que todas elas estão em paraísos fiscais. Né. Eu acho que são dois elementos importantes, que são, acho que, de alguma forma, vitórias que a gente conseguiu nas associações, nos sindicatos, que é a regulamentação das bets e a remessa conforme, né, e o famoso imposto das blusinhas, aí, que, ou seja, volta a uma competição, como falar,
saudável, leal, ou seja, não é possível a gente desproteger um varejista nacional para proteger um exportador chinês, né? Então, acho que são dois pontos aí que eu acho que foram importantes nesse ano de 2024. Né? Tem razão, muito bem observado. Marcos, por incrível que pareça, a gente está chegando no momento de fazer a rodada final. Mas antes de estar falando de bets, de aposta, quer fazer uma aposta no placar do jogo de hoje? Não. Palmeiras vai estar de quanto? 1-0. Você não está tão otimista assim. Puxa vida. É do lado de casa, eu ainda pego o trânsito para chegar lá. Ainda tem esse agravante no meu caso. E tem um problema adicional, mas desculpa, porque como tem delay da TV, eu não moro do lado do estádio, eu moro perto, mas eu moro numa parte de cima ali de Perdizes e o som sobe. Então, para mim é desgraça, ainda tem essa. Se o Palmeiras fizer gol, eu ouço o barulho do gol. Só tem downside para mim quando tem jogo do Palmeiras. Sabe? Tá certo. Muito bem. Não reclama que o Palmeiras salvou o Corinthians nesse campeonato, viu? Bom, noite de aprendizado importantes aqui, já dá para ter uma visão legal do que esperar para 2025 e um cuidado especial, especialmente com caixa, estoque, para todos os varejistas, né? Mas, Marcos, eu queria que você, diante do que já foi apresentado, que pudesse conduzir a rodada final aqui com nossos participantes. Bom, Brasil, a gente já falou bastante sobre o Brasil, todos os anos a gente fala. É um país que, apesar de ter características de instabilidade, de pouca lógica, de dificuldades diversas, mas é um país ainda que tem e oferece oportunidades para quem pretende empreender, para quem pretende trabalhar. Você tem chance de conseguir obter sucesso no seu trabalho e, enfim, no seu empreendimento. Não é fácil, mas é possível. E tem muitos países que a dificuldade é muito maior que aqui no Brasil. País com a economia mais estável do que a nossa. Mas não é fácil. Então, eu falo isso sempre que tem oportunidade, que o empreendedor tem que se qualificar, se capacitar, entender um pouco de economia, de negócios, de tudo. Tem que entender um pouco de tudo e para que ele possa fazer melhor gestão do seu negócio, para que a chance de êxito seja cada vez maior. Porque muitos empreendedores fracassam não por falta de trabalho, por falta de capacitação e conhecimento. Então, nós temos aí um desafio gigantesco e a gente pretende, aqui dentro da Associação Comercial, oferecer o máximo possível de oportunidades para que os empreendedores se preparem, se qualifiquem e tenham êxito nos seus negócios. Então, eu queria desejar um bom Natal para todos, que a gente tenha um 25 muito bom. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Agradecer a presença do Fernando, do Manuel, e eu ofereço aqui agora a palavra ao Manuel e ao Fernando. Não sei quem quer falar primeiro, mas... Posso falar aqui? Bom, eu queria agradecer o convite da CO, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é muito bacana. E agradecer o tempo de vocês, olha só, são 21h, está todo mundo aqui, todo mundo tem compromisso, então eu espero que o conteúdo tenha sido agradável, interessante para vocês, para mim foi muito bacana. E dizer que, no fim do dia, eu acho que só parafraseando também aqui o Marcos, o desafio está aí sempre, a gente já passou por vários deles. Acho mesmo que os incentivos políticos estão alinhados para o governo entregar as promessas que ele está fazendo. Se não entregar, vai ser mais difícil. Contem comigo para acompanhar, para ajudá-los a acompanhar esse cenário. Mas, entregando as promessas, eu acho que vai ser um ano ok. É um ano que dá para a gente ganhar dinheiro, ter oportunidades. Né? A oportunidade, às vezes, não está no cenário macro, está na sua estratégia de negócio, uma vez protegido o seu caixa, o seu capital de giro, sua estratégia de negócio, sua estratégia de market share, onde você acha que você é diferente, né? Em que nicho que você realmente é imbatível. Isso supera muito os desafios macro. Então, a minha impressão é que tem, como o Marcos falou, tem muitas oportunidades na mesa, tem que saber navegar. Né? Assim, às vezes a gente fica muito também preso no noticiário, tudo ruim, isso, aquilo. E quer saber? Eu costumo brincar, acorda lá, bate a poeira, vamos embora e vamos fazer o nosso negócio, fazer ele funcionar. Né? Então, eu tenho muita sensação que tem oportunidade na mesa assim, para a gente aproveitar. E obrigado, bom Natal também a todos, feliz ano novo. Muito bom. Se a gente se preocupar em ler o caderno de economia e se basear naquilo, a gente nem sai de casa. Viu? É bom ter uma noção do que está acontecendo, mas não pode levar muito a sério, senão se desanima. Eu envelheci uns 45 anos nesses 20 que eu cobro a economia, basicamente isso. Bom, Manuel, mas a gente olhar o copo meio cheio, né? Como o Fernando falou, ou seja, não tem uma crise, o país tem uns fundamentos sólidos, a gente acabou não falando das reservas internacionais, são elevadíssimas, né? Tem
um mercado interno pujante, 210 milhões de pessoas, um povo empreendedor, trabalhador. Então, eu acho que o que a gente fica, principalmente a minha geração, um pouco mais frustrada, é que eu acho que a gente poderia ter feito muito mais, ser um país muito mais desenvolvido, mais rico, mais próspero do que a gente é hoje, com todas as travas que a gente discutiu aqui. Uma delas, a reforma fiscal, seguramente vai levar a gente para outro patamar, né? Mas a gente mantém a confiança, né? Continua investindo, continua olhando para frente, né? E a gente tem que se preparar, a metáfora que eu conversei com o Marcos. Eu acho que o futebol, acho que é um tema que a gente gosta muito. Não dá para escolher o campo que a gente vai jogar. Você vai jogar num campo bom, vai jogar num campo esburacado, campo molhado, etc. Mas a gente tem que se pensar, falar, tá bom, eu vou jogar num campo molhado, está chovendo. Você tem que ter um outro tipo de estratégia do que jogar num campo seco ou na várzea, né? Então, eu acho que é isso, a gente refletir, se preparar para um cenário, né? Talvez uma repetição, uma extensão aqui de 2024, com todos os impactos que a gente falou aqui, né? Mas vamos em frente, boa sorte para todos, um feliz Natal, bom, próspero ano novo, e 2025 está aí. Muito bem. Legal. Olha, por mais que a gente tente agradecer o quanto vocês mereceriam, é pouco. Então, a gente quer lhes entregar uma lembrança, uma homenagem pela participação de vocês, que tanto engrandeceu esse momento. Primeiro, para o Manuel Correia. Uma placa de homenagem ao diretor-geral da Telha Norte. A CEL expressa sua gratidão pela honrosa participação na edição 2024 do evento Brasil em Transformação. Sua experiência e visão de negócios trouxeram uma valiosa contribuição para o fortalecimento da comunidade empresarial de Osasco, inspirando novas oportunidades e estratégias para 2025. Osasco, 26 de novembro, Marcos Atchabayan, presidente da CEL. Manuel, muito obrigado. Receba mais uma vez nosso carinho, nossos aplausos. Da mesma forma, Fernando, você que é o nosso honorário aqui da casa, já tão querido, muito obrigado mesmo. A gente oferece essa homenagem. A CEL expressa seu reconhecimento e gratidão pela valiosa contribuição a participar da edição 2024 do evento Brasil em Transformação. Sua expertise é sempre fundamental para auxiliar a comunidade empresária de Osasco na compreensão do cenário econômico atual e das projeções para 2025, contribuindo para o fortalecimento e o direcionamento dos negócios locais. Osasco, 26 de novembro, Marcos Gabriel Atchabayan, presidente. Fernando Norato, nosso muito obrigado mais uma vez. Espero que possamos continuar contando com vocês. E queria que vocês fizessem, por favor, uma foto aqui no meio. Enquanto vamos fotografando, quero agradecer imensamente a vocês que estão aqui conosco. Deu vontade de falar o nome de cada um de vocês, mas a gente combinou de não registrar as autoridades, porque seria muitas a fazer isso. Então, muito obrigado, obrigado mesmo. Espero poder contar com a companhia de vocês e nosso coquetel que será servido aqui na sequência. Muito obrigado a você que nos acompanha no canal do YouTube da CEL. Não esqueça de curtir também, compartilhar e fazer parte dessa nossa comunidade empresarial. A todos, uma ótima noite, um ótimo final de ano, boas festas, bom Natal e um excelente 2025. Muito obrigado. Brasil em Transformação 2024.